Olá! Voltamos ao estudo da palavra do nosso Deus. Vamos estudar sobre o privilégio. Qual é o privilégio do cristão quando ele recebe a inspiração do Espírito Santo? Sim, ele passa a ter uma vida transformada e conhecimento da verdade de Deus. Pois esta promessa foi feita por Deus para os seus seguidores. Disse Deus: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essas são as mudanças que acontecem na vida do cristão ao receber o poder do Espírito Santo em sua vida. Foi assim que o profeta Samuel falou para Saul. Disse o profeta: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com ele, e tu serás mudado em outro homem, disse o profeta. Quando o homem recebe o Espírito Santo em sua vida, ele passa a viver um estilo de vida diferente. O Espírito Santo é que direciona a vida do cristão de acordo com a verdade de Deus. Como falou Jesus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, verso 3. E mais: e o Deus da esperança vos enche de todo gozo, diz o apóstolo Paulo, e paz no vosso crer, para que seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. E Romanos 15, verso 3. O Espírito Santo conhece as nossas dificuldades e conhece também as nossas fraquezas, e ele nos ajuda a superar todas elas. Veja o que disse o apóstolo São Paulo: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemido inexprimível. Romanos 8, o verso 26. Para recebermos o Espírito Santo em nossa vida, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, pois assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Em Hebreus 3, 7 a 8. Quando damos atenção à palavra de Deus, estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, pois ele fala em nossos ouvidos. Veja como diz o profeta Isaías: quando te desviar para a direita e quando te desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo:
esse é o caminho, e andai por ele, disse Deus. Isaías 30, 21. Porque nós devemos não se preocupar quando falamos a palavra de Deus para os nossos semelhantes. Porque o Espírito Santo nos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Lucas 12, verso 12. Qual é a maior alegria que o Espírito Santo coloca nos corações de quem compartilha a palavra de Deus? Sim, nos enche de gozo, como lemos antes. O Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, verso 13. Quem o apóstolo Paulo diz que recebe o Espírito Santo? Disse o apóstolo São Paulo: nós somos testemunhas desse fato. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que obedecem. Atos 5:32. Nós já estamos certos que se queremos que o Espírito Santo transforme a nossa vida, precisamos ser obedientes às ordens do nosso Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Romanos 8:16. E o Espírito Santo que define quem são os filhos de Deus. O que fez o Espírito Santo para nos deixar bem informado? Disse o apóstolo Paulo, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Em Hebreus 10, o verso 15 a 16. Pois esse é um dos trabalhos do Espírito Santo em nossa vida, é nos ensinar sobre a aliança que Deus fez com seu povo. Pois essa aliança é o que leva para a vida eterna, como afirmou Jesus. Disse Jesus: eu sei que os seus mandamentos é a vida eterna, e as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tenho dito, assim falo, disse Jesus. João 12, verso 50. Nós precisamos ficar atento ao que Deus fala e o que Jesus fala, e também o que o Espírito Santo fala em nossos corações. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham com o mesmo propósito de nossa salvação. E os anjos de Deus são ministradores para nós ministrar aqueles que hão de ser salvos. Nós somos salvos pela graça de Jesus e pelo amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13, verso 14. Por isso convido você para que possamos meditar
nesses versos maravilhosos da Palavra de Deus, porque são inspirações do Espírito Santo que nos leva para a vida que tanto desejamos, que é a vida eterna. E quando Jesus voltar, possamos viver com Ele a eternidade. Amigo, pois esse é meu voto para mim e para você, tudo no nome do nosso Salvador Jesus. Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe para que a mensagem de Deus alcance a todos e que Deus os abençoe.